O Oscar 2026 pode marcar a primeira indicação de grandes estrelas de Hollywood. Alguns já namoram a academia há algum tempo, enquanto outros brilham nas séries, mas ainda não tiveram a grande chance no prêmio máximo das telonas. Nesse novo vídeo eu falo de atores, diretores e atrizes que estão nessa situação. Duas das estrelas mais populares de Hollywood das últimas décadas vão brigar muito forte para serem indicados pela primeira vez ao Oscar. O primeiro deles, já está namorando essa indicação, não é de hoje. Estigmatizado pelas comédias besteiróis, o Adam Sandler sempre enfrentou preconceito quando se aventurou em produções mais sérias. Ele, por exemplo, sequer foi cogitado ao estrelar Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson. Depois viu apostas como Homens, Mulheres e Filhos fracassarem e os Meyerowitz não ir muito longe. Mesmo com todos os elogios, o Sandler bateu na trave, foi esnobado em 2020 com o excelente Joias Brutas. Ele teve uma nova chance com Arremessando Alto, pelo qual foi indicado ao SEG, mas no Oscar, de novo, ele ficou de fora. Dessa vez, o Adam Sandler chega com Jay Kelly, que é a nova parceria dele com Noah Baumbach e também tá ali no ambiente que ele já conhece da Netflix. A diferença é que ao lado dele como protagonista do filme tem o George Clooney. Agora, nesse momento, eu acho que o Adam Sandler ele já conseguiu superar toda a desconfiança, aquelas resistências que havia anteriormente em Joias Brutas, Embriagado de Amor, em relação a ele. Acho que há um respeito, o SEG, a indicação ao SEG, mostra isso e tá faltando pouco para a indicação. Se Jay Kelly for bem, como é aguardado na indústria e na crítica, acho que ele pega essa vaga de ator coadjuvante. Já o Dwayne Johnson resolveu deixar de lado os Velozes e Furiosos, Jumanjis e filmes de ação para buscar a primeira vez no Oscar. Com um visual totalmente diferente, típico de quem mira o prêmio da Academia, o The Rock protagoniza Coração de Lutador, em que interpreta o Mark Kerr, campeão do UFC. Coração de Lutador é distribuído pela A24, que foi a mesma empresa que deu o Oscar ao Brendan Fraser por A Baleia. E assim, lógico, tem as suas diferenças, mas o Brendan Fraser, ele também era um ator estigmatizado, que muita gente não levava a sério e que chegou na temporada de premiação com um personagem totalmente diferente do que a gente o viu fazer ao longo da carreira e até fisicamente, né, aquela transformação visual impressionante, e levou o Oscar. O Dwayne Johnson é uma transformação menos radical, mas chama atenção e pode chegar, ainda que eu ache que vai haver resistências. Ele não conseguiu, ao longo da carreira, se desvencilhar tanto daqueles filmes de ação que ele fez, como o Adam Sandler conseguiu fazer as comédias dele, mas também tem um lado mais sério. Como esse aqui é uma primeira tentativa, digamos, do Dwayne Johnson mais consolidada, não sei se dessa vez ele consegue driblar tanto resistências dentro do Oscar. Agora tem um time de valor sentimental e ali tem um trio de protagonistas que todos eles podem chegar ao Oscar pela primeira vez. A Renate Reinsve, por exemplo, é cotada muito forte para aparecer em Melhor Atriz, uma categoria que ela bateu na trave com A Pior Pessoa do Mundo, mas não furou a bolha das intérpretes norte-americanas. Nesse ano, ela estava no radar, ainda que correndo muito por fora, com Um Homem Diferente. Então tudo leva a crer que, talvez em 2026 chegou a hora dela de finalmente ser indicada. Já a Elle Fanning vive um grande momento na carreira, tá em alta, ficou muito próxima da vaga, aliás, no Oscar desse ano de atriz coadjuvante por Um Completo Desconhecido. E é justamente nessa categoria
que ela deve ser indicada. Para mim é quase um nome certo por valor sentimental. Por fim, tem o Stellan Skarsgård. O sueco é aquele nome confiável que a indústria sempre procura, mas que quase sempre foi colocado como coadjuvante. Entre os filmes de uma carreira extremamente versátil, você tem ali Ninfomaníaca, Duna, Amistad e até Mamma Mia. Aos 74 anos de idade, porém, ele encontrou o grande papel da carreira no drama do Joachim Trier. E se ele vencer ator coadjuvante, é um dos favoritos, diga-se de passagem, ao prêmio. Ele repete uma história que a gente viu com o Christopher Plummer, Alan Arkin e também o Morgan Freeman nesse século, de atores veteranos para lá de respeitados na indústria e que só foram conseguir ganhar o Oscar aqui. Nos papéis secundários, nos principais não tiveram tanta chance. O Michael B. Jordan já esteve no radar da academia com Fruitvale Station e o primeiro Pantera Negra. Na indústria há um respeito pelo ator, produtor e diretor que ele se tornou. Para o Oscar 2026, o Jordan lidera Pecadores, um dos mais elogiados filmes do ano. Interpretando Gêmeos, o ator comanda com muita personalidade o filmaço. Talvez ele não brigue pela vitória em melhor ator, mas a indicação é uma possibilidade real. Também por Pecadores, o Delroy Lindo está no páreo. O veterano nunca foi indicado ao Oscar e a esnobada por Destacamento Blood foi dolorida. Logo, há uma chance da academia olhar com mais carinho para ele, para encaixá-lo em uma das 5 vagas de ator coadjuvante. E ainda de Pecadores tem o Ryan Coogler, o diretor que poderia ter aparecido ali em 2019 na categoria de melhor direção por Pantera Negra. Ele pelo menos teve uma vitória de quebrar o estigma da academia em relação a filmes baseados em histórias em quadrinhos, aos filmes da Marvel. Então a indicação a melhor filme já foi uma conquista enorme. Porém, em Pecadores, ele dá aquele salto, sabe aquele filme que transforma a visão que a indústria, que a crítica e o próprio público tem em relação ao diretor? É esse o caso de Pecadores e é esse o caso do Ryan Coogler. Eu acredito sim que, se não acontecer uma temporada sensacional nos festivais do segundo semestre, com um filme fantástico atrás do outro, mas se for naquilo que a gente está acostumado, acho que o Ryan Coogler pega uma das 5 vagas da categoria e pode chegar a vencer. Aí vai depender de campanha e também dos adversários. Seguindo ainda em melhor direção, tem o John M. Chu, ele que venceu de forma surpreendente a categoria no Critics' Choice Awards. Eu acho que se o segundo filme da série, o Decisivo, ele for um sucesso, for um filme muito elogiado, até elevar o nível em relação ao primeiro, ele é um nome que se coloca muito forte para pegar uma das 5 vagas. Quanto a vencer, aí depende muito das próprias chances do filme. Se o Wicked, de fato, o segundo, ele ganhar corpo, ser um sucesso de crítica, público, a indústria comprar também o projeto, quem sabe, chegando forte ali em melhor filme, o John M. Chu pode ter alguma chance em melhor direção. Mas acho que a luta dele, pelo menos nesse momento, é sem dúvida nenhuma ficar com uma das 5 vagas. Ficando já é uma vitória gigantesca. Estrelas da ótima, o Urso, o Jeremy Allen White e a Ayo Edebiri querem ir além do Emmy e dar o salto rumo ao Oscar. Ele vai no filão das cinebiografias, vivendo a lenda Bruce Springsteen. Nos últimos anos, a academia tem sido generosa com esse tipo de interpretação, como ficou claro com Rami Malek, Austin Butler e Timothée Chalamet. É um candidato sério ao prêmio de melhor ator. Já Ayo está no elenco de estrelas de Depois da Caçada. A academia deve dar bastante atenção para o longa, visto que o Luca Guadagnino foi esnobado duplamente no Oscar com Rivais e Queer, mas guarda bastante prestígio na indústria. E ter a Julia Roberts e o Andrew Garfield fortes nas suas respectivas categorias ajudaria a impulsioná-la em atriz coadjuvante. A Rose Byrne e o Andrew Scott
estão no radar do Oscar após a premiação na Berlinale. A Rose Byrne venceu o prêmio de atuação principal do festival na Alemanha com If I Had Legs, I'd Kick You. E ela, para chegar à melhor atriz, vai ter que fazer algo que a colega de elenco de Missão Madrinha de Casamento, a Melissa McCarthy, conseguiu com Poderia Me Perdoar. Ou seja, é aquela atriz de comédia que fez uma trajetória fantástica no gênero, indo para o drama para ser respeitada pelos seus colegas a ponto de ser indicada ao Oscar. Eu acho isso um equívoco, um erro, mas infelizmente não é algo estranho, não é algo raro, pelo contrário, acontece quase sempre. O Andrew Scott, por outro lado, está num momento de alta demais na carreira, especialmente depois do sucesso de Fleabag. Ele chegou perto da indicação ao Oscar por Todos Nós Desconhecidos e depois foi extremamente elogiado pela minissérie da Netflix chamada Ripley. Agora ele vai buscar essa vaga em ator coadjuvante por Blue Moon. É claro que a vitória na Berlinale ajuda bastante, mas a Sony Pictures Classic vai ter que fazer uma campanha fortíssima para o filme do Linklater e principalmente para o Scott, para que ele seja lembrado, porque uma premiação lá em fevereiro não vai ajudar se não tiver muito empenho para impulsioná-lo agora nesse final de ano. E por fim, tem a Jennifer Lopez. A estrela enfrentou uma esnobada pesada, fruto do preconceito contra ela por as golpistas. A nova versão de O Beijo da Mulher-Aranha é a tentativa definitiva para dobrar a academia. A exibição em Sundance, no início do ano, destacou o trabalho da estrela no mesmo papel vivido pela Sônia Braga nos anos 80. E vale dizer que o filme é produzido pela própria J.Lo, ou seja, ele nasceu com a missão de colocá-la no Oscar 2026. Aqui, porém, ela tá numa situação mais complicada, porque o páreo para a categoria nesse ano é até mais complicado do que ela enfrentou lá em 2020, quando foi esnobada por as golpistas. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Sexta-feira eu falo da turma dos desesperados, aqueles que já estão tentando há um bom tempo ganhar o Oscar e não estão conseguindo, ou daqueles que ganharam há muito tempo atrás e estão sentindo a necessidade de voltar forte, voltar a vencer o prêmio da academia. Então a gente se encontra, até lá, tchau!